Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês um tópico maravilhoso, incrível deste livro aqui, ó. Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill. Esse livro é divino, esse livro é incrível e acredito que vai ajudar muitas pessoas. O Napoleão Hill, nesse tópico, ele nos conta que ele desafiou os médicos. Sim, o filho de Napoleão Hill nasceu sem orelhas e o médico disse para ele que ele passaria pela vida inteira sem escutar e sem falar. E Napoleão Hill não aceitou. Ele nos conta como usou o desejo para impregnar a mente do filho dele. E ele mudou a vida do filho dele. Ele transformou de verdade a sua vida. Se não fosse o pai dele e a mãe dele ter tomado a decisão de não aceitar. Sim, Napoleão Hill e sua esposa não aceitaram que seu filho seria surdo e mudo. Eles desafiaram a mãe natureza. E olha só o depoimento incrível que ele nos conta aqui. O desejo supera até mesmo a mãe natureza. Como clímax apropriado para este capítulo, gostaria de apresentar uma das pessoas mais incomuns que já conheci. A primeira vez que o vi foi há 24 anos, minutos depois de ele ter nascido. Veio ao mundo sem qualquer sinal físico de que tivesse orelhas. E quando pressionei o médico, ele confessou que a criança poderia ser surda e muda pelo resto da vida. Desafiei a opinião do médico. Eu tinha esse direito, porque era o pai do bebê. Eu também cheguei a uma conclusão e formulei uma opinião, porém silenciosamente, no segredo do meu coração. Decidi que meu filho falaria e ouviria. A natureza podia ter me mandado uma criança sem orelhas, mas a natureza não poderia me obrigar a aceitar a realidade daquela deficiência. O que o Napoleão Hill fala aqui? Ele desafiou, ele não aceitou. Quando ele viu que o filho dele veio ao mundo sem orelhas, imediatamente o médico falou para ele que o filho dele poderia passar a vida inteira sem falar e sem escutar, surdo e mudo. Mas Napoleão Hill, com o conhecimento que tinha, ele não aceitou. Ele pensou: eu não aceito. A natureza pode ter me dado um filho surdo e mudo, mas ela não pode me obrigar a aceitar. O meu filho é perfeito. Foi isso que ele colocou na sua mente. Na minha cabeça, eu sabia que meu filho ouviria e falaria. Como? Eu sabia que haveria um jeito e sabia que eu haveria de encontrá-lo. Pensei nas palavras do imortal Emerson. Todo o curso das coisas nos ensina a ter fé. Nós só temos que obedecer a um guia para cada um de nós. E, se ouvirmos atentamente, haveremos de escutar a palavra certa. A palavra certa, desejo. Mais do que nunca, eu desejava que meu filho não se tornasse um mudo e surdo. Desse desejo eu nunca recuei, nem por um segundo. Muitos anos depois, eu havia escrito que nossas únicas limitações são aquelas que estabelecemos na mente.
Pela primeira vez, eu me perguntei se a frase seria verdadeira. Deitado na cama, à minha frente estava uma criança recém-nascida, que não dispunha do equipamento natural para ouvir. Mesmo que viesse a ouvir e falar, estaria desconfigurada por toda a vida. Evidentemente, aquela era uma limitação que a criança não tinha implantado na própria mente. O que eu poderia fazer? De alguma maneira, eu daria um jeito de transplantar na mente daquela criança o meu próprio desejo ardente para encontrar um caminho e uma maneira de mandar os sons para o seu cérebro sem a ajuda das orelhas. Olha só, gente, é isso que eu falo para você. Tenha um desejo ardente. Como diz o Napoleon Hill, o filho dele, que ele está nos contando aqui, nasceu sem orelhas. E ele implantou na mente do filho dele um desejo ardente de falar e de escutar. Assim que a criança estava suficientemente crescida para colaborar, eu encheria sua mente com um desejo tão ardente para ouvir que a natureza iria, por seus próprios métodos, traduzi-lo em realidade física. Para você entender o que o Napoleão Hill está falando aqui, ele esperou o filho dele crescer um pouquinho, que ele conseguisse entender o que ele estava falando, e ele transmitiu para a mente do filho dele um desejo ardente que ele iria escutar, que ele iria falar. E a natureza, como Napoleão Hill falou aqui, iria se obrigar. Se você tiver um desejo ardente como Napoleão Hill, a natureza vai se obrigar a tornar realidade o teu desejo. Todos esses pensamentos correram pela minha mente, mas não comentei com ninguém. Todo dia eu repetia o juramento que fiz a mim mesmo, de não aceitar que meu filho seria surdo e mudo. Quando ele cresceu e começou a observar as coisas à sua volta, percebemos que ele podia ouvir um pouquinho. Quando chegou a idade em que as crianças normalmente começam a falar, ele não tentou, mas dava para ver que conseguia ouvir baixinho alguns sons. Era tudo de que eu precisava saber. Estava convicto de que, se ele podia ouvir, mesmo que só um pouquinho, poderia desenvolver ainda mais sua capacidade auditiva. Aí aconteceu uma coisa que me deu esperança e partiu de uma fonte totalmente inesperada. Compramos uma vitrola. Quando meu filho ouviu a música pela primeira vez, ficou em estado de êxtase e logo se apropriou do aparelho. Ele logo mostrou sua predileção por certos discos. Um dia ele ficou tocando a música sem parar, por quase 2 horas na frente da vitrola, com os dentes colados na beira da caixa. O quanto esse novo e autônomo hábito foi significativo só ficaria claro anos depois, porque até então nós nunca tínhamos ouvido falar da condição óssea do som. Pouco depois de ter se apossado da vitrola, descobri que ele podia me ouvir bastante. Bem se eu falasse com os lábios tocando no osso mastoide dele, ou na base do cérebro. Essas descobertas me deram os meios necessários para que eu pudesse começar a transformar em realidade o desejo ardente que eu tinha de ajudar meu filho a desenvolver a fala e a audição.
Naquele tempo, ele fazia suas primeiras tentativas incertas de falar determinadas palavras. As perspectivas pouquíssimos encorajadoras. Mas o desejo, amparado na fé, não conhece a palavra impossível. Vocês escutaram o que o Napoleão Hill nos diz? O desejo, apoiado na fé, não conhece a palavra impossível. Tudo é possível se você tem fé, se você tem um desejo ardente, que nada vai te parar. E você só vê o fim depois de determinar que ele conseguia ouvir claramente o som da minha voz. Comecei imediatamente a transferir à sua mente o desejo de falar e de ouvir. Logo percebi que o menino gostava de histórias infantis. Por isso, me pus a trabalhar criando histórias que ajudassem a desenvolver a sua autoconfiança, a imaginação e um desejo fervoroso de ouvir e de ser uma pessoa normal. Resumindo para você, o filho do Napoleão Hill nasceu sem orelhas. Ele não tinha a menor chance de escutar e de falar. Como eu te falei ali, o médico mesmo falou que ele possivelmente iria passar pela vida sem falar e sem escutar, mudo e surdo. Mas Napoleão Hill e sua esposa não aceitaram. E ele transferiu para a mente do seu filho um desejo ardente de que ele iria ser uma pessoa normal, ele ia ser uma criança normal. Ele transferiu para a mente do seu filho que ele iria tirar proveito disso. E ele colocou o filho dele numa escola normal, não aceitou ensinar a linguagem dos surdos. Ele fez de tudo. Napoleão Hill se apoiou num desejo ardente de que o filho dele iria falar e escutar. E a criança aceitou esse desejo. E o filho desse autor, ele passou todos os anos da escola, chegando no ensino médio sem escutar. A não ser que os professores gritassem bem pertinho dele, ele escutava um pouquinho, mas se não, ele estudou da infância até o ensino médio sem escutar. E quando ele chegou com 18 anos, ele já tinha feito alguns testes de equipamento para escutar e não tinha dado certo. E aí ele recebeu um outro aparelho e ele deixou de lado porque ele não queria se frustrar novamente, porque ele já tinha feito alguns testes e não tinha dado em nada. E num passe de mágica, num milagre que aconteceu, ele colocou aquele equipamento e começou a escutar. Que alegria! Ele correu, ligou para a mãe, escutou a voz da mãe e tudo começou a mudar. Filho do Napoleão Hill, ele começou a trabalhar na empresa daquele equipamento que ele colocou no ouvido e começou a escutar. Ele desenvolveu técnicas para ajudar pessoas que eram surdas e mudas a falar e a escutar. E assim ele foi um grande divisor na vida de muitas pessoas. Como Napoleão Hill diz, se você apoiar um desejo ardente e não recuar, apoiar na fé, você vai conseguir o que você quer. Você não pode duvidar, você precisa acreditar, confiar. Você precisa apoiar o seu desejo ardente numa fé inabalável que você vai conseguir. Uma criança que nasce sem orelhas. Eles tinham feito uma cirurgia e a criança não tinha sinal nenhum de que poderia escutar.
E como ele escutou? E depois que ele escutou com aquele equipamento, os médicos falavam: meu Deus, como assim ele está escutando? Olha o que o Napoleon Hill diz aqui, ó. Pessoalmente, não tenho dúvidas de que Brayer teria sido surdo e mudo a vida inteira se a mãe e eu não tivéssemos moldado a mente dele do jeito que nós moldamos. O médico que cuidou do parto nos disse reservadamente que o menino talvez nunca viesse a ouvir ou a falar. Algumas semanas atrás, o doutor, um recomendado especialista nesse tipo de caso, examinou Brayer em detalhes. Ele ficou impressionado quando viu como o meu filho ouvia e falava bem, e disse que, pelos exames, teoricamente, o menino não deveria ser capaz de escutar nada. Mas o menino ouve, apesar das chapas de raio-x mostrarem que não há qualquer abertura no crânio conectando as orelhas com o cérebro. Quando, com aquele impulso, fiquei inculcando nele o desejo de que iria ouvir e falar, e viver como uma pessoa normal. Alguma influência estranha que fez com que a natureza construísse uma ponte e derrubasse o oceano de silêncio entre o cérebro dele e o mundo exterior, por algum meio que nem os maiores especialistas foram capazes de interpretar. Seria um sacrifício ou sequer tentar imaginar como a natureza operou esse milagre? E pelo Napoleon Hill não ter aceitado que seu filho fosse surdo e mudo, e apoiou esse desejo ardente, transmitiu para a mente do seu filho um desejo de que ele iria falar, iria escutar como qualquer outra pessoa normal, que ele iria se beneficiar dessa deficiência, ele ia conseguir dividendos com isso. E foi isso que aconteceu. Ele desenvolveu técnicas e trabalhou na empresa que forneceu o equipamento que ele conseguiu escutar pela primeira vez. E depois, filho de Napoleon Hill, ajudou milhares de pessoas surda e muda que, sem ter esses conhecimentos, iriam passar pela vida não conseguindo escutar e falar. Ele fez a diferença não só na vida dele, mas na vida de milhares de pessoas, porque ele teve um desejo ardente apoiado na fé. Eu não sei qual é o seu sonho, eu não sei qual é a tua crença. E eu digo para você, você tem o poder de mudar a sua história. Use esse depoimento do Napoleon Hill, que ele transformou a vida do seu filho com um desejo ardente. Tenha um desejo ardente apoiado na fé. Essa fé inabalável que você vai conseguir. Se você manter na tua mente esse desejo ardente apoiado na fé, todos os seus sonhos vão se tornar realidade. Mais cedo ou mais tarde, eles vão se tornar realidade. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreve no canal. Até mais, até o próximo vídeo.